Bom, turma, então na aula de hoje nós vamos ver uma nova estrutura de dados que é struct. Estrutura, né? Então, vamos supor que eu queira criar a minha própria estrutura de dados. Como assim? Agora o meu dado, eu quero, por exemplo, eu quero que o meu dado seja um ponto. Um ponto que tenha longitude e latitude em graus decimais. Bom, e além disso, esse meu ponto vai ter um ID, vai ter um identificador único. Bom, não necessariamente único, mas vai ter um ID, esse meu ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma estrutura chamada ponto, usando essa palavra reservada aqui em C++, ó, struct. E o que eu colocar aqui na frente é a estrutura de dados que eu estou criando. É como se eu estivesse criando o meu int, o meu float, o meu string, o meu vetor, o meu, ok? A minha string. Mas na realidade eu estou criando uma estrutura de dados. Eu estou criando, vai ter um dado que dentro dele pode ter um monte de coisas. Dentro do meu dado, neste caso específico, esse meu struct ele vai ter um float chamado longitude, um float chamado latitude, um inteiro chamado id, ok? E se eu quisesse, poderia colocar um nome para esse ponto, ou uma letra, enfim, poderia chamar, colocar um nome aqui, sei lá, da cidade que eu estou coletando esse ponto. Eu posso colocar aqui também um outro int para falar que de qual sensor eu tô, qual o ID do meu sensor que está coletando esse ponto. Eu poderia fazer isso, ou a própria string aqui, esse nome aqui, na realidade seria o sensor, qual o sensor que está coletando esse dado, certo? Então eu poderia criar, veja, então eu poderia criar uma estrutura de dados que é o ponto, e dentro desse ponto eu tenho um ID, uma longitude, uma latitude e um campo texto para falar de qual sensor que eu estou coletando esse ponto. Poderia ter aqui uma outra string data, qual a data que esse ponto foi coletado, ok? Então eu poderia sim ter várias variáveis dentro da minha estrutura de dados. Inclusive eu poderia ter também, ó, bem aqui no ponto, uma lista de temperatura coletada. Não uma lista, mas um vetor de 100 temperaturas coletadas neste ponto. Então eu poderia ter isso, eu poderia fazer isso daqui. Eu poderia ter um vetor, eu poderia ter vários vetores, poderia ter uma matriz, poderia ter uma lista, uma árvore, uma fila, essas são outras estruturas de dados, né? Ou seja, eu poderia ter várias estruturas de dados dentro dessa estrutura de dados que eu estou criando. E várias variáveis, ok? Igual está aqui. Bom, mas vamos fazer o simples primeiro, para a gente entender como é que funciona esse struct. Mas veja bem, vocês podem ter várias variáveis ali dentro, estruturas de dados, enfim. Nesse caso aqui nós temos 3 variáveis, uma inteira e 2 do tipo ponto flutuante. Então eu tenho aqui longitude e eu tenho aqui latitude, supondo que eu queira armazenar a longitude e a latitude em graus decimais, né? Bom, beleza, mas aí como é que funciona isso? Bom, aqui no int main, eu poderia pedir para o usuário entre com a latitude, a longitude. E ponto e vírgula, sim. Então nesse caso, o que eu tenho que fazer?
antes de jogar o dado para lá, eu tenho que criar a minha estrutura de dados, eu tenho que implementar a minha estrutura de dados aqui dentro do int main. Eu poderia até ser fora, mas veja que eu só defini a minha estrutura de dados aqui, eu só falei que existe uma estrutura de dados chamada ponto. Só que eu não criei nenhuma variável ou estrutura de dados do tipo ponto. É como se eu estivesse criando o meu int, criando meu float, criando meu string, mas eu ainda não implementei um int x, um int y, um float z, um float k, um double s, um string w. Eu não implementei nada ainda. Eu não instanciei nada ainda. Eu não declarei nenhuma variável ainda. Então eu vou declarar aqui, ó, ponto. Ó, ele até já achou. Eu comecei a digitar, ó, ponto, ele achou. Eu vou criar um ponto P1. Ponto P1. E aí aqui no meu string, no meu CIN, quer dizer, no meu string não, no meu CIN, se eu digitar P1 ponto, olha que bacana que aparece no Code Blocks. Vocês estão vendo que eu tenho acesso aos dados, às variáveis, na realidade, que estão dentro do meu P1, que é uma estrutura de dados que contém 4, que contém, na verdade, ele está pegando o nome aqui, mas na realidade são 3, né? É porque ele está mantendo na memória, porque se eu compilasse isso daqui, ó, antes de chegar aqui, desse um F9, só para ele se situar, né, o que está acontecendo, P1 ponto, ele ainda está pegando o nome, né? Ainda está pegando o nome, mas o nome não tem mais, eu já apaguei ele aqui. Por algum motivo, algum bugzinho no Code Blocks, ele ainda está pegando aquele nome que eu tinha digitado ali em cima. Deixa eu salvar aqui mais uma vez, deixa eu ver se ele para de pegar. Não, tá gostando do nome ali. Mas ele tem acesso às variáveis que estão dentro do ponto ali. Por exemplo, a ID. Só que eu estou coletando a longitude. Então, eu quero jogar essa longitude para dentro desse ponto. Além disso, eu já poderia colocar aqui p1.id falando que é igual a 1. Ó, esse ponto 1, eu criei ele aqui, atribuí o inteiro 1 sendo o id desse ponto 1, meu primeiro ponto, certo? E aqui no cout, eu estou mandando uma mensagem para o usuário, né, para o usuário entrar com um valor de longitude. Poderia falar em graus decimais, né? Poderia falar isso, colocar isso aqui, ó. Entre com a longitude em graus decimais. E aí eu coleto aqui a longitude. P1 ponto longitude. Então a longitude foi para o ponto 1 dentro da variável dele. Bom, como é que eu sei que isso funcionou? Eu vou mandar exibir aqui então na tela P1 ponto longitude para ver se realmente ele coletou isso. Então, vamos colocar aqui, ó. Longitude. Endline. F9. 30. Ó, longitude 30. Entrei com 30, longitude 30. Funcionou. Beleza. Bom, eu poderia replicar isso daqui para coletar também a latitude. Então, P1.latitude, o que eu tenho que fazer aqui depois é mostrar, né, a longitude e a latitude. A latitude, longitude e a latitude. No caso, então, a latitude está aqui e a longitude está aqui, ó. Latitude, 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 longitude, longitude, longitude. Ó, como é que ele nos ajuda, ó, para ver se está faltando alguma coisa. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. F9, 30, 60. Longitude 30, latitude 60. Então, veja que foi coletado. E também o ponto, eu poderia falar assim, ó, cout ponto
espaço, P1 ponto, o ID do ponto, endline, um espaço, 2 pontos, e aqui embaixo botar mais um endline, só para ficar, opa, faltou aqui, na menor, F9, 30, 60. Então, ponto 1, longitude 30, latitude 60. Poderia ter colocado mais um espaço aqui, para melhorar a visualização, né? Vamos pegar aqui esse alt aqui. Aqui, botar uma quebra de linha. Então, não preciso desse espaço. 30, 60. Olha lá, ponto 1, longitude 30, latitude 60. Beleza. Então, veja que eu consigo criar uma estrutura de dados e jogar dados para dentro dessa estrutura, de dados e também acessá-los com esse ponto aqui, ó. Então, cada vez que eu colocar um ponto depois de uma estrutura, eu posso colocar o nome de determinada variável ou de determinada estrutura que estiver lá dentro, que vamos supor que eu tenha uma lista, um vetor de temperaturas ali dentro, que foram coletadas ao longo do tempo. Então, eu tenho temperaturas, eu tenho uma lista com, sei lá, 5 temperaturas, 5 dias seguidos, sei lá, só para a gente exemplificar. Bom, imagina que essas temperaturas elas já foram coletadas, vamos colocar aqui P1 ponto temperaturas vamos colocar aqui 10, 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui 40, 38, 39, 42 e 41 graus. Então, a temperatura média de cada dia, enfim. Eu estou aqui povoando, né, de forma direta, né, essas temperaturas, não lendo do usuário, só para facilitar aqui nossa visualização, né? Então, veja, eu estou apenas inserindo e agora, se eu quiser acessar essas temperaturas, eu poderia passar um for aqui, ó, menor do que 5 e mais e fazer o que? Cout P1 ponto temperaturas i. Só que poderia botar um texto aqui, né? Ó, temperatura dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e a temperatura em si e dá um endline aqui, né? Então F9, 30, 60. Então lá, temperatura dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Vamos botar 2 pontos aqui, né? Só para ficar melhor de visualizar. Então lá, temperatura dia 1, 40. Ó, foi o que eu coloquei, ó. Temperatura dia 1, 40, 38, 39, 42, 41. Então, veja que legal. Eu posso colocar uma estrutura de dados, que nesse caso é um vetor, dentro da minha estrutura de dados, ponto que eu estou criando, que é
uma estrutura de dados ponto, que é do tipo estrutura de dados, struct. Então, com isso, tendo essa estrutura de dados, eu posso inserir dados ali dentro de uma forma organizada e também acessar esses dados de uma forma organizada. Eu tenho acesso a todos os dados que estão aqui dentro, né? Podendo editar, modificar, usar eles numa operação, enfim. Então, para acessar esses dados, seja para imprimir eles na tela ou usar eles em algum cálculo, em alguma operação, basta eu chamar o P1, né, ponto latitude. Eu poderia criar várias estruturas de dados do tipo ponto. Poderia criar aqui o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, ok? Então eu poderia criar também minha estrutura de dados ponto, minha estrutura de dados linha, minha estrutura de dados polígono, objeto 3D. Eu poderia criar várias estruturas de dados e essas estruturas de dados também poderiam comunicar uma com a outra de alguma forma, certo? Então, podemos fazer muitas coisas usando apenas esse struct. É claro que tem uma forma depois um pouco melhor de implementar esse ponto, que a gente vai ver em orientação a objeto no final da disciplina, mas se a sua linguagem não tiver orientação a objeto, esse struct ele meio que ajuda a resolver o problema quando a linguagem não tem orientação a objeto, que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que é um pouco diferente do que a gente está fazendo agora. Um outro paradigma de programação. Mas, então, turma, até aqui, vocês entenderam, conseguiram pegar a ideia do struct, como é que ele funciona? Ou ficou alguma dúvida aqui no struct? Bom, peraí, deixa eu dar um pause na nossa aula. Vou dar só uma